Chegamos à última semana de fevereiro, que será muito movimentada nesse período entre eclipses que a gente está vivenciando. E eu comentei no vídeo passado que tem muita gente que está se sentindo perdida, porque o novo não se apresentou ainda completamente e o antigo não faz mais sentido nenhum. O período entre eclipses, nós tivemos um recente eclipse solar e no dia 3 de março nós teremos um eclipse lunar. Ele é um catalisador de acontecimentos, de energias, de coisas que muitas vezes estavam ali já por ocorrer e que a questão dos eclipses acelera esses processos. E nessa última semana de fevereiro agora, simplesmente nós teremos o início do movimento retrógrado do planeta Mercúrio, no dia 26 de fevereiro. Mercúrio ficará retrógrado no signo de Peixes entre 26 de fevereiro e 20 de março. Nós teremos também uma quadratura entre Marte e Urano, um aspecto explosivo, bem inquietante, no dia 27, e no dia 28 Marte chegará ao ponto em que ocorreu o último eclipse solar. Marte é também considerado um catalisador, um impulsionador de acontecimentos. Então é uma semana bem delicada, a gente está acompanhando aí muitas coisas no cenário coletivo e na nossa vida também, onde estamos sendo, por um lado, impulsionados a tomar novas atitudes, a buscar novos caminhos, mas ao mesmo tempo aí rolando algumas inseguranças, medos, a tentativa ainda de se agarrar a essas coisas antigas que eram nossa referência anterior, mas que agora não mais nos dizem respeito. Então, esse período entre eclipses, ele é de fato muito potente, muita coisa acontece no cenário individual e coletivo. A gente tem que ter bastante calma, consciência para não tomar atitudes impulsivas, ainda mais que nessa semana agora nós teremos essa quadratura em Marte e Urano, que é um dos aspectos mais explosivos que existem dentro da astrologia. Então, muita calma nessa hora, mas ao mesmo tempo é esse dinamismo para que a gente haja a partir de uma nova consciência de si, do que a gente realmente quer, né? E Marte está em Aquário, tem aí uma atitude rebelde, né? Que às vezes se manifesta de forma muito impetuosa, agressiva. A gente está vendo isso aí no cenário global também. Então essa semana ela é extremamente delicada, a próxima também, porque nós teremos o eclipse lunar. A gente está vivendo aí num período, né, um dos mais tensos e mais importantes do ano de 2026, que por si só já é um ano que ficará para a história. Mas vamos lá, vamos falar sobre a retrogradação de Mercúrio, que acabou virando um assunto aí muito meme, né? Tem muito desconhecimento, muita coisa se fala que na verdade não faz sentido nenhum, mas vamos lá. Cada retrogradação ela é diferente, né? Porque ela acontece num determinado signo, às vezes ela pode acontecer em 2 signos, né? O planeta iniciar o seu período retrógrado num signo, voltar para o signo anterior, mas nesse momento, de 26 de fevereiro a 20 de março, Mercúrio retrogradará em Peixes. Bom, Mercúrio em Peixes já é um cenário aí que fala da tendência à confusão na comunicação. Em inglês, né, a gente tem uma palavra que é misunderstanding, que é assim, fica aquela coisa confusa, uma falta de entendimento, né? Você muitas vezes acha que algo não precisa ser dito, que aquilo já está subentendido, mas não, a gente tem que ser claro, né? Às vezes a gente também ouve algo, interpreta aquilo de uma maneira atravessada, então vamos com cuidado em relação a isso, né? Procure verificar qualquer coisa antes de assinar, olhe para a letra miúda, procure se certificar de que aquilo que você está comunicando está sendo compreendido pelas pessoas. E é interessante pensar que Mercúrio em Peixes, esse movimento já é um convite introspectivo, prestar atenção nos sonhos, nas sincronicidades, é uma mente que tem um funcionamento um pouco diferente, não segue uma lógica racional. E quando Mercúrio está retrógrado em Peixes, isso fica ainda mais enfatizado.
é excelente para quem trabalha com arte, criatividade, sensibilidade, né? Terapeutas, psicólogos, artistas, né? É um momento muito inspirador, porque a imaginação fica muito acentuada. Mas muitas vezes para as coisas práticas do dia a dia é mais delicado. Só que na verdade é assim, Mercúrio retrógrado é até uma espécie de fichinha em relação a tudo que está acontecendo no céu nesse momento, o período entre eclipses, Marte e Urano, Marte ativar o grau exato onde aconteceu o eclipse. Então, de certa forma, esse Mercúrio retrógrado em Peixes, ele é positivo no sentido de calma, né? É uma desaceleração necessária, ter que rever, ter que repensar, reconsiderar. Às vezes, Mercúrio retrógrado, ele traz novamente ideias do passado, pessoas, contatos, mas a ideia não é simplesmente repetir o anterior, mas dar uma nova identidade ou um novo caminho para aquela ideia anterior, retomar alguma conversa que é importante, mas tendo outra cabeça para pensar e lidar com isso, tá? A quadratura entre Marte e Urano, gente, isso é muito forte, né? Eu comentei no início do vídeo que é um dos aspectos astrológicos mais desafiadores que existem, né? É uma tendência a atitudes impensadas que correm no calor do momento, uma coisa muito disruptiva, ainda mais que Marte está no signo de Aquário, então ele vem carregado dessa necessidade de se libertar, uma rebeldia, né? Mas muitas vezes agindo com certa inconsequência. Isso pode inclusive reverberar nas amizades, nos grupos, a gente sentindo assim que não tem mais uma identidade em relação a determinadas pessoas que antes faziam parte da nossa vida, faz parte, né, desse processo. Por outro lado, a gente pode quebrar com antigos condicionamentos, padrões, experimentar coisas novas, né? Marte, se a gente pensa que ele está associado à atitude, motivação, desejo, libido, num sentido muito amplo, quando está em Aquário, é um convite para a gente se abrir realmente a novas experiências, né? Mas Marte fazer quadratura com Urano, que é o planeta regente, né, de Aquário, então é bem explosivo. Vamos ver como é que isso vai se manifestar ali na vida individual, coletivamente. É um período realmente muito complicado, né, em que qualquer coisa aí pode ser o estopim de algo maior. E já no dia seguinte, no dia 28, a gente tem ali bem no finalzinho de fevereiro, Marte chegando então ao grau do eclipse, né? A gente fala que Marte é esse ativador, é também esse catalisador. Então, quando ele passa no ponto do eclipse, muitas vezes aquilo que estava ali desenhado como uma possibilidade, uma tendência, realmente eclode. Então, essa é uma semana tensa, densa, mas também muito interessante em termos inventivos, criativos, para a gente realmente cortar com aquilo que sente que não reverbera mais, né? Para a gente tentar coisas novas. E aí, claro, na próxima semana, lá no início de março, a gente vai ter um eclipse lunar total no signo de Virgem, que vai falar muito de saúde, qualidade de vida, trabalho. E eu vou voltar aqui para fazer um vídeo especial sobre esse eclipse lunar total. Muitas pessoas realmente me falaram que estão se sentindo assim, como se estivesse numa espécie de limbo. E isso tem a ver com esse período entre eclipses, tem a ver também com agora a conjunção de Saturno e Netuno, né, que aconteceu no dia 20, no 0 grau de Áries. Então eles saíram definitivamente de Peixes, onde tinha uma coisa muito assim, havia um desejo de algo, mas aquilo ficava numa instância somente etérea. E o Áries, ele pede ação, mas é como se a gente tivesse ainda inseguro, pisando em ovos, não sabendo exatamente. A gente sabe o que não é mais, mas a gente ainda está tateando um pouco no escuro em relação ao que vem pela frente. O importante é que a gente saiba fazer silêncio, ouvir a voz interior,
entender a importância e a responsabilidade desse momento. Não dá mais, gente, para terceirizar a própria vida, né? Dizer, isso é culpa de tal situação, instituição, governo, economia. Claro, essas coisas todas estão desmoronando. A própria conjunção de Saturno e Netuno fala muito sobre isso, mas a gente tem que ter a maestria da própria vida, né, nas nossas mãos. É isso que Saturno e Netuno em Áries falam. Chega de ficar perguntando para os outros o que eu tenho que fazer, seja um guru, um mestre, né? E a gente viu aí recentemente a caída, né, de muitas dessas figuras, revelações. Lembrem que eu falei que o eclipse ele traz um sentido muito forte de revelações, e não é preciso nem falar o tanto de coisa que está sendo revelada, mas são revelações também na nossa vida, né? Em relação a antigas ilusões, a coisas que realmente não fazem mais sentido. Então, essa semana é muito importante que a gente mantenha calma, que a gente esteja atento, que a gente use toda essa energia disruptiva, diferente, para atos assim mais ousados, mais alinhados com aquilo que faz sentido para a gente. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. É um prazer compartilhar conhecimento. Eu sei que essa é uma das minhas missões, né? E a astrologia faz parte da minha vida há 34 anos e é muito bom aqui ter, né, esse espaço para poder ir falando como que essas energias vão se direcionando para que a gente possa utilizar essas informações da melhor maneira possível. E por isso, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative aí o sininho das notificações, e eu vou voltar aqui com um novo vídeo para falar sobre o eclipse lunar total que vai acontecer no dia 3 de março. Se cuide, um beijo e até o próximo vídeo.